Atos, capítulo 16, versículos 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Palavra do Senhor Deus. Notem que a revelação que foi feita pela jovem era verdade. Realmente, eles eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação. Pois ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ou seja, a revelação que aquela jovem estava dando não era mentira, era verdade. Ela não errou na sua revelação, ela acertou que eles eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação. Não é porque uma pessoa revela e acerta que ela está sendo usada por Deus. Então nós temos que o quê? Nos despertar. Não é porque a pessoa fez uma revelação e ela acertou que é Deus quem está revelando. Pois no Espiritismo as revelações do passado e presente são verdadeiras. E as do futuro têm uma probabilidade de 50% de acontecer. Você sabia, meu amigo e minha amiga, você que talvez nunca foi no Espiritismo, mas se você conversar com alguém que já frequentou o Espiritismo, as revelações feitas no Espiritismo que falam do passado e do presente da pessoa são verdadeiras. E as revelações do futuro, a probabilidade de acontecer é de 50%. Mas sabemos biblicamente que não é o Espírito Santo quem revela no Espiritismo. Nós não estamos aqui nos levantando contra o Espiritismo, muito pelo contrário, nós até tiramos o chapéu para o Espiritismo, porque o Espiritismo assume que aquilo é uma prática espírita. São as entidades que estão ali revelando o preto velho, a preta velha, o caboclo, o índio, o boiadeiro, o herê, o tranca-rua, Exu caveira, Exu facada, pombagira, etc. e tal. São inúmeros os nomes. O Espiritismo, eles assumem, olha, quem está revelando aqui são essas entidades. Eles não falam que é Deus quem está revelando, que é o Espírito Santo que está revelando. Eles assumem. Então nós tiramos o chapéu para o Espiritismo, por quê? Porque o Espiritismo tem mais vergonha na cara do que a maioria dos pregadores que se dizem cristãos. Porque eles assumem que a entidade que está revelando ou é o preto velho, ou a preta velha, ou o caboclo, ou o índio, o boiadeiro, o herê, o tranca-rua, a pombagira, o Exu tal. Eles assumem, eles falam o nome da entidade no Espiritismo. Mesmo os que trabalham na meia canga, geralmente, se tiver algum pai de santo ou mãe de santo, ou filho de santo, ou cambone nos acompanhando, vai confirmar. Há casos do espírita, do médium, não incorporar o espírito, que é a incorporação total, mas o espírito fala no ouvido do médium. Então, no mesmo tempo que ele está falando com uma outra pessoa, é ele mesmo quem está falando, mas ele está ouvindo uma voz no ouvido falar na vida da pessoa, revelar a vida da pessoa. Ele ouve no ouvido. E existe também a manifestação por completa, onde aquela entidade assume todo o controle, 100% do médium, muda até a voz, muda a fisionomia do rosto, muda a postura do corpo, muda tudo. Existe essa manifestação também no Espiritismo e fala com a pessoa e revela. Agora, a grande questão é
Esses espíritos que manifestam no Espiritismo são os anjos que foram expulsos dos céus. Não são pessoas que morreram no passado, porque quem morre não volta de acordo com a palavra de Deus. Ok. Esses mesmos espíritos que trabalham nos terreiros, revelando, fazendo esses trabalhos, eles têm trabalhado na maioria das igrejas evangélicas. Não se assuste. Esses mesmos espíritos estão na grande maioria das igrejas evangélicas. Tem mais demônio dentro das igrejas evangélicas do que no espiritismo. Não se assuste, você que está ouvindo essa ministração. É verdade, é isso mesmo que você ouviu. Tem mais demônio dentro das igrejas evangélicas do que no espiritismo. O espiritismo está mais correto do que a maioria das igrejas evangélicas. Você sabe por quê? Porque o espiritismo assume que aquilo ali é uma entidade, é um Exu, é um tranca-rua, é uma pombagira quem está revelando. Mas a grande maioria dos evangélicos estão usando esses espíritos para revelar a vida das pessoas dentro das igrejas. Porém, eles não assumem. Eles atribuem ao Espírito Santo de Deus essa prática. Mas essa prática é uma prática espírita. Essa prática de revelar a vida das pessoas dentro das igrejas não é de Deus. Não tem base bíblica. Não é doutrina bíblica. E sim é uma prática do espiritismo. Quando o cristianismo foi difundido no Brasil, houve uma mixigenação entre a cultura que já havia aqui no Brasil. O Brasil é um país formado de diversas crenças. O Brasil é um país místico. Quando o Brasil foi descoberto, começou-se a enviar para cá pessoas que eram rejeitadas do país de Portugal. Vieram judeus para cá, vieram muitas pessoas. Judeus começaram a praticar o judaísmo no Brasil. Isso é história. Nós estamos falando para você fatos comprovados. Muitos judeus vieram para o Brasil expulsos de Portugal como novos cristãos. Supostamente eram os novos cristãos, mas eles não se dobraram diante da Igreja Católica da época e mesmo assim eles praticavam o judaísmo escondido em suas casas. Começou-se então aqui no Brasil um misticismo, uma mistura de judaísmo com catolicismo e depois vem a implantação da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e houve uma mixigenação nos cultos afros brasileiros com a mixigenação da Igreja Católica, atribuição a nomes de santos. E tudo isso foi juntando. E com o cristianismo que vem, o cristianismo protestante, não foi diferente. O cristianismo protestante que chegou no Brasil, uma das linhas do cristianismo protestante, vem da Rua Azusa dos Estados Unidos. Estude o que aconteceu no movimento da Rua Azusa dos Estados Unidos e você vai ver. Estude. E você vai ver o que aconteceu na Rua Azul dos Estados Unidos. Houve uma mixigenação muito do cristianismo que nós vemos no Brasil hoje. Tem muita prática, muitos costumes, que são os mesmos costumes da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Não se assuste. Hoje, se um pai de santo ou mãe de santo que já passou pela Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, ou ainda é frequentador, se chegar na maioria das igrejas brasileiras, vão se sentir em casa. Vai dizer a mesma coisa. A única diferença é que lá nós dizemos que são caboclos, guias e orixás. E aqui vocês dizem que é o Espírito Santo, mas é a mesma coisa. Não muda, meu amigo e minha amiga, não muda. Quem já foi espírita sabe que a grande maioria das igrejas que se dizem protestantes hoje pratica a prática espírita dentro das igrejas. Práticas espíritas dentro das igrejas que se diz protestantes.
Então, de nada adiantou romper com as imagens, a chamada idolatria de imagem, e dizer que não pode adorar a imagem, se está praticando práticas espíritas. O que é pior? Adorar uma imagem ou receber um demônio no corpo para revelar a vida das pessoas? O que é pior? Então, por muitas das vezes, os protestantes têm apontado o dedo para o catolicismo e dizendo que o catolicismo está errado porque adora as imagens. Ok, biblicamente falando, não é permitido nenhum culto à imagem, nem adorar imagem, nem fazer imagem, nem colocar imagem dentro de igreja. Ok. Mas a palavra de Deus também diz que nós não devemos introduzir doutrinas de demônios dentro das igrejas. E o que o protestantismo tem feito na sua maioria? Eles fazem práticas espíritas dentro das igrejas. Porque se você não sabe, meu amigo e minha amiga, essa onda de ficar revelando a sua vida, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, é uma prática espírita. Nenhum profeta de Deus fazia isso. Nenhum apóstolo fazia isso. E o próprio Jesus não fazia isso. Mas quando nós pegamos as religiões pagãs, e nós não estamos criticando aqui não, nós estamos falando da história para vocês, isso é história, é fato comprovado. Se você for na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, em qualquer segmento, você vai ver a prática de jogar as cartas, que revela o passado, o presente e o futuro, que vai falar da vida financeira, da vida, da parte do amor e da vida saúde. Você vai ver tudo isso no jogo das cartas, no jogo dos búzios, você vai ver tudo isso. Mas quem é que está revelando? Não é o Espírito Santo quem revela, são as entidades, como acabou de dizer, são as entidades. A prática de ler a mão, são as entidades que revelam, assim como no caso dessa jovem que estava revelando. E na grande maioria das vezes, o passado e o presente, eles acertam praticamente 100%, mas o futuro, a probabilidade de acerto é de 50%, porque todo futuro, o único que conhece é Deus. Nenhum espírito tem a capacidade de saber 100% do futuro. Muitas das revelações do futuro que os espíritos acertam são tiros no escuro que eles dão. E acaba acertando. Eles olham de acordo com o passado, com o presente e faz uma sugestão e atira. E quando ele lança aquela profecia, a pessoa se mata de trabalhar em cima daquela profecia para que aquela profecia se cumpra, e a probabilidade de acontecer é de 50%. E pessoas que não têm profecias na sua vida, quando elas colocam algo na cabeça dela e dizem, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir isso, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar isso, ela vai e ela consegue também. A grande maioria. Então repare que é um jogo do diabo, é um jogo de Satanás para enganar, ludibriar as pessoas. E muitas pessoas talvez dizem, graças a Deus que eu me despertei e eu saí do catolicismo. Mas hoje ela se encontra numa igreja onde tem a prática da revelação, onde o pregador ou a pregadora faz a prática da revelação e fica revelando a vida das pessoas. Me desculpe, você saiu de um lugar que estava errado, foi para outro lugar pior ainda, me desculpe. Seria melhor que estivesse no mundo, seria melhor que estivesse no terreiro de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, seria melhor. Me desculpe se você é uma pessoa que se sente ofendida com esse tipo de pregação. Mas nós não estamos aqui preocupados se você vai se ofender ou não. Nós estamos preocupados em abrir o jogo e mostrar a verdade. Porque o que esses homens e essas mulheres estão fazendo é uma prática espírita. Eles usam demônios para revelar a sua vida dentro das igrejas. E você cai, e você acredita, porque você não estuda a palavra de Deus. Porque se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que nenhum profeta fez isso, nenhum apóstolo fez isso, e nem o próprio Jesus Cristo fez isso. Isso é prática espírita. Prática espírita. Estão introduzindo práticas espíritas dentro das igrejas que se dizem igrejas protestantes.
Então você diz, mas Deus é capaz de revelar? Sim, Ele é capaz, sim. Então como nós vamos saber se é Deus ou se é o diabo que está revelando? A palavra nos ensina. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Diz assim: saibam que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenha medo dele. Ah, então quer dizer que quando o profeta fala e erra, e não acontece o que ele falou, ele não é de Deus? Sim, ele não é de Deus. Ele falou na presunção, falou na carne, o demônio usou ele para falar ou induziu ele a falar. Ok. Ah, então quer dizer que quando o profeta fala e acerta, é de Deus? Não. Espera. Tem mais um filtro para se passar. Lembra que aquela moça, quando revelou que Paulo era homem de Deus, estava anunciando o caminho da salvação, ela acertou, e mesmo assim não era Deus que estava revelando? Então, o primeiro ponto, revelou, falou algo, errou, é do diabo. Acertou, não é de Deus ainda, espera. Vamos passar por mais um filtro para ter a certeza que essa revelação é de Deus. Então, primeiro ponto, a revelação veio, errou, do diabo. Não tenhas temor nesse homem, ele é do diabo. Acabou, falso profeta. Falou, aconteceu, não dê crédito que ele é um homem de Deus, que foi usado por Deus, segura. Vamos passar por mais um filtro que ele falou. Então, qual é esse outro filtro? A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal e prodígio que ele falou, e disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos a palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Palavra do Senhor Deus. Então, quando a profecia ou revelação é feita, e acerta ou se cumpre, ainda assim não devemos atribuir a Deus. Então, reforçando, a revelação, a profecia veio, errou, é do diabo. Acertou, não devemos atribuir a Deus, devemos passar por mais um filtro de acordo com a palavra. E qual é seu filtro? Devemos olhar para a doutrina que esse pregador está ensinando. Se a doutrina dele não for bíblica, mesmo que a profecia ou revelação é feita e acerta ou se cumpre, não é de Deus. Então, mesmo ele acertando, nós vamos olhar para a vida dele, como ele vive, qual é a doutrina que ele ensina, se realmente ele tem pregado o cristianismo raiz que nasceu no país de Israel. Não é o cristianismo que nasceu no Brasil. A nossa base teológica não é o cristianismo que nasceu no Brasil, é o cristianismo que nasceu em Israel. Há 2000 anos, o que nasceu em Israel, aquele cristianismo que foi trazido por Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Nós temos que comparar o que esse pregador ensina com o que Jesus ensinava. Ele está ensinando igualzinho Jesus? A doutrina dele é bíblica? Tem base na palavra de Deus? Ou ele traz ensinamentos que não tem base no cristianismo que nasceu em Israel? Esqueça do Brasil. Brasil não é um país cristão. Brasil não é um país que nós podemos olhar para ele e dizer, tem base bíblica. Brasil nunca foi país cristão, esqueça. Olhe para a igreja primitiva que nasceu em Israel. Olhe. Ah, mas como que eu vou olhar? Eu vou ter que ir até Israel? Não, você tem a Bíblia. Estude o livro de Atos dos Apóstolos, que mostra a igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva? Estude. Estude os evangelhos. Como era o ensinamento de Jesus? O que Jesus ensinava? Esse pregador está ensinando igual a Jesus? Está pautado como a igreja primitiva do início?
Garanto para você que não, meu amigo e minha amiga. Porque todo pregador que trabalha com esse tipo de revelação faz coisas contrárias à palavra de Deus. Garanto para você que não. Garanto. Então, mesmo que eles acertem o seu RG, o seu CPF, o seu nome, o seu sobrenome, o nome do seu marido, seus filhos, mesmo que eles acertem, a prova está clara, não é de Deus esse tipo de revelação. Nós falamos sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Não é de Deus. Porque a doutrina que eles trazem, a bagagem que eles trazem, os ensinamentos que eles levam adiante, é distorcido. Não é de Deus. Então, mesmo quando eles acertam, não é Deus quem está revelando, e sim o espírito maligno. Agora, nem tudo é demônio que revela. Tem alguns que são mais espertinhos, vamos se dizer assim. Eles investigam a vida das pessoas nas redes sociais. Se você não sabe, nós estamos sendo rastreados 24 horas por dia. Aonde você for, através do número do seu CPF, as pessoas sabem onde você mora, sabem onde você trabalha, sabem quanto você ganha por mês, sabem tudo da sua vida. Se você não sabe, em qualquer loja que você vai, você faz um cadastro. Ali você coloca o número de seus documentos. Toda compra que você faz em sites, pela internet, você deixa os seus documentos, número de cartão de crédito. Há pessoas que expõem a vida delas no Facebook. Depois elas vão para a igreja. E o pastor entra no Facebook e pega essas coisas. Então, existem situações que as pessoas são muito inocentes. São muito inocentes. Existem situações que não precisa nem de demônio para revelar. Muitos pregadores pegam nas redes sociais alguma coisa das pessoas. O endereço onde elas moram, o número da casa, o nome da rua, onde ela trabalha. Eles pegam nas redes sociais. Eles fazem um levantamento. Isso aí, ó, tem casos de pregador que fazia isso e parou de fazer e dá o testemunho. Olha, eu fazia assim, parei de fazer. Agora, existem outros casos, é um caso mais sério, onde eles usam demônio mesmo. Sem dó e sem piedade. E não se assuste. Tem pregador que frequenta o terreiro de macumba, se você não sabe. Que frequenta o terreiro de macumba. Tem pregador que faz oferenda para demônio. Não se assuste, meu amigo, nós estamos abrindo o jogo para você. Não se assuste. É um pai de santo disfarçado de homem de Deus. Tem muito pai de santo, meu amigo, dentro das igrejas disfarçado de homem de Deus. Agora, nós não temos nada contra os pais de santo e mães de santo, nós tiramos o chapéu. Por quê? Porque eles assumem que são pai de santo e mãe de santo, eles vão nos terreiros de umbanda, quimbanda, candomblé, magia negra, feitiçaria, bruxaria, seja lá o que for. Eles assumem que são espíritas, então são honestos. Nós tiramos o chapéu para os pais de santo, mãe de santo, Cambone, filho de santo, Ogã, nós tiramos o chapéu, porque eles assumem, somos espíritas, nós não somos protestantes. Agora, o problema é que existem homens e mulheres que se dizem crentes protestantes, que são pais de santos e mães de santos. Estão brincando com o evangelho, usando o nome de Deus. Usam os mesmos demônios dentro das igrejas para revelar a vida das pessoas. Os mesmos espíritos. Usam os mesmos demônios. E dizem que são homens de Deus. E as pessoas que são inocentes acreditam que é o Espírito Santo que está revelando. Meu amigo, minha amiga, estude a palavra de Deus. Nenhum profeta de Deus, nem Moisés, o maior profeta de Deus foi Moisés. Nós pegamos aqui Moisés, foi o maior profeta de Deus. Que dia que Moisés ficou revelando o passado da pessoa, o presente e o futuro?
que a pessoa comeu, que deixou de comer, a cor da roupa íntima que está vestindo? Que dia que Moisés fez isso? Que dia que algum apóstolo fez isso no Novo Testamento? Nem Jesus, que sabia tudo, fazia isso. Jesus sabia tudo. E sabe tudo até hoje. Nós vemos que isso não edifica ninguém. O Espírito Santo não faz isso, não trabalha com isso. Então, você que está nesse sistema, nesse engano, ou você está porque não tem conhecimento, ou você está porque gosta mesmo e sabe que é errado. O problema é seu, não é de ninguém. Mas existem pessoas inocentes. Existem pessoas inocentes. Então, os inocentes, um dia vão se despertar. Deus vai mostrar. Se tiver algum eleito nesse meio, Deus vai se despertar. Sabe por quê? Porque os eleitos não se perdem. Os que já foram eleitos antes da fundação do mundo não vão se perder. Eles podem até ser enganados por um tempo, mas eles não vão se perder. Então, o nosso objetivo, meu amigo e minha amiga, não é denigrir a imagem de ninguém. Não, o nosso objetivo é desmascarar Satanás. O nosso objetivo é desmascarar o diabo, porque ele tem agido no meio protestante, enganando as pessoas, dizendo que é o Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Se passa pelo Espírito Santo de Deus. E os seus filhos se passam por ministros da justiça, por homens de Deus. Mas não se enganem. Essa prática de ficar revelando o presente, o passado e o futuro é do diabo, não é de Deus. É uma prática satânica e diabólica, é um espiritismo que entrou no protestantismo. Abra os seus olhos, se desperte. Se você está nessa prática, abra os seus olhos e se desperte. Agora, se houver algum pregador ou pregador aí que faz isso e aceitar o desafio, nós topamos o desafio na hora. E nós filmamos e mandamos para o YouTube. Se tiver algum pregador ou pregadora que faz isso, eu desafio vocês a revelar a minha vida. Mas antes que vocês venham revelar a minha vida, eu vou pôr a mão na cabeça de vocês, vou usar o nome de Jesus Cristo e vou dar a ordem para que o demônio que está revelando aí seja expulso, seja amarrado. Aí eu quero ver você revelar a minha vida. Só que nós vamos filmar e vamos mandar para o YouTube. E você, meu amigo e minha amiga, vai ser envergonhado. Porque esse demônio vai cair de joelhos quando a autoridade do nome de Jesus Cristo for usada. Está aí o desafio. Eu venho desafiando esses homens e mulheres há muito tempo. E vou continuar desafiando. Assim como Elias desafiou os profetas de Baal, eu desafio esses homens e essas mulheres que ficam revelando aí. A vir revelar a minha vida. Mas vai ser filmado ao vivo. Não é ligar por telefone e me xingar, não, como já me ligaram e já me xingaram muito por telefone. É filmar ao vivo com testemunhas. Eu quero ver revelar a minha vida. Vem revelar a minha vida. Vem revelar o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Vem aqui dizer que isso é Espírito Santo. Eu quero ver vocês me enganar e revelar a minha vida. Mas antes, eu vou pôr a mão na cabeça de vocês. E vou usar a autoridade que é no nome de Jesus Cristo. E nós vamos ver se você vai conseguir revelar alguma coisa da minha vida ou não. Nós vamos ver quem será envergonhado. E vai para o YouTube, hein? O desafio está lançado. Cansei de lançar esse tipo de desafio. Eles correm. Por quê? Porque sabem que no fundo, é demônio mesmo que revela. Então, meu amigo e minha amiga, esta é a palavra de Deus. Nós estamos aqui escancarando para você o que tem acontecido na grande maioria das igrejas brasileiras.